Olá, que bom que você está aqui no nosso canal novamente. Lembrando que se você não é inscrito, clique aí na inscrição, inscreva-se, ative os sininhos nas notificações para receber os nossos conteúdos, as nossas devocionais e também as nossas mensagens. Que Deus muito te abençoe e edifique a sua vida e a sua família. Nós estamos em Campinas, somos a Igreja Presbiteriana Esmeraldina. Se você ainda não conhece a nossa igreja e o nosso trabalho, acesse nossa página no Facebook, no nome Igreja Presbiteriana Esmeraldina. Veja lá as nossas fotos e também as informações e conheça-nos mais um pouco. Eu sou o reverendo Elber Silva, o pastor da igreja neste momento. E quero, nesta devocional, caminhar com você num texto riquíssimo e maravilhoso. Vale ressaltar que é uma breve devocional e nós poderíamos pensar e falar muitas coisas a respeito desse texto. Eu quero tratar no capítulo 8º do livro dos Atos dos Apóstolos, o versículo 26 e o 27, a parte A, que diz assim: Um anjo do Senhor disse a Felipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. O contexto imediato desta fala, aqui onde nós temos esse relato, nós temos que lembrar algumas coisas que aconteceram anteriormente. No capítulo 7, nós temos aquela linda história que o apóstolo Estevão e o primeiro mártir da igreja, ele faz um resumo de todo o Antigo Testamento na sua fala antes de ser brutalmente apedrejado, e nesse momento da sua morte ele faz uma oração muito parecida com aquela do Senhor Jesus na cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Lembrando que Estevão morre apedrejado e logo em seguida, no início do capítulo 8º, nós percebemos a perseguição que se levanta contra a igreja. Então, vale destacar aqui a primeira lição, é que para ser cristão, nós temos que pagar um preço no tempo em que vivemos. Pode ser que seja até com a nossa vida. E nós vimos isso no exemplo de Estevão, e agora vamos olhar para a vida de um homem que ajudou-nos a propagar a mensagem do Evangelho. Por isso, você vai perceber que também que além das perseguições que a igreja sofria, pessoas tentavam vender ou comprar as coisas naquela época. Desde aquela oportunidade, as pessoas tentavam então barganhar o Evangelho ou tentar comprar o poder do Espírito Santo. Nós podemos olhar que havia um homem chamado Simão que tentou comprar esse poder, e nós sabemos qual foi a sentença que ele recebeu, até mesmo ali pelos apóstolos. Dito isso, chegamos no versículo de número 26 e 27, parte A. E nesta devocional, a primeira lição que nós já vimos é que nós passaremos por perseguições. E a segunda lição que nós devemos ter em mente é que se somos discípulos de Cristo e se nós nos nominamos como cristãos, nós temos que ter a segunda característica, que é a obediência. E mesmo que alguma dessa situação não faça nenhum sentido para mim e para você, a intenção, a gratificação e a certeza que nós devemos ter é que tudo vai dar certo. Por quê? Aquele que nos chamou, como diz o apóstolo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 5, começou o boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Por isso, como cristãos, aquilo que Calbart dizia, né? Nós devemos ter a Bíblia numa mão e também o jornal na outra, significando que nós devemos estar antenados e conectados com a palavra de Deus para nutrir vidas e também saber o que está acontecendo e ocorrendo no mundo. Então, a segunda lição que nós temos nesse texto é a da obediência. Por que eu digo isso? Se você percebe o versículo 27, após o anúncio ou a fala do anjo, Felipe, ele imediatamente vai. E eu não sei se você percebeu na leitura, mas diz assim: o anjo disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta. E é interessante que se você for reler todo este trecho da palavra, Felipe ele vai conversar com o eunuco etíope, que era o secretário da rainha de Candace.
podemos dizer que ele era um tesoureiro, ou um secretário, nesse sentido, que cuidava da parte administrativa desta rainha. E é interessante que Deus envia a mensagem através do anjo para Filipe para encontrar um homem qualquer num local deserto, e este estava numa carruagem. E é interessante que Filipe era alguém simples, era alguém que estava fora dessa rota, e era uma rota pouco usada pelas pessoas, e além do mais, ele estava a pé, fazendo um contraste assim, então, com aquele homem que estava naquela carruagem. E é interessante que Filipe ele pega, se levanta e ele vai. Num determinado ponto da conversa, ou melhor, da caminhada, o Filipe pergunta para o eunuco: você entende o que você lê? Vale destacar aqui um parênteses: se você quer um bom livro para indicação hermenêutica, para entender e compreender as razões da Bíblia, tem um livro de hermenêutica que chama Entendes o que lês? Você pode ler e tirar bons proveitos para aprender sobre isso. Voltando para o nosso texto, Filipe faz essa pergunta. E é interessante que o etíope fala para ele: entra aqui na carruagem. Ele entra e começa então a falar no versículo de número 35, diz, começando com aquela passagem. Qual passagem? Capítulo 53 do profeta Isaías, que fala do servo sofredor, ou seja, o etíope estava lendo e não estava compreendendo o que estava acontecendo naquele capítulo. Aí, o Senhor Deus envia um anjo para que Filipe fosse avisado que o etíope precisaria de uma explicação. E Deus faz as coisas de maneira surpreendente, sobrenatural e maravilhosa. Esse eunuco estava lendo, não compreendendo, Filipe faz a pergunta, e aí ele então diz, o que eu preciso para entender? Preciso de alguém que me explique essa passagem. E a grande dificuldade que nós temos hoje como cristãos é porque nós não lemos a palavra do Senhor rotineira e sistematicamente. Muitas vezes eu recebo como pastor a grande fala: eu não compreendo, eu não entendo, eu não sei. Mas se você quer entender e compreender a Bíblia, a primeira situação que deve ter em mente é de humildade e de submissão à palavra do Senhor. Eu também tenho alguns textos que nós, e também os grandes teólogos, estão talhando e labutando até hoje, porque nós ainda não conseguimos respostas grandiosas, mas nós estudamos e dependemos da graça do Espírito Santo para que ele nos conduza para entender. Lembrando que todos aqueles textos que influenciam e direcionam para a salvação, o arrependimento, a confissão de pecados, a crer em Jesus, estão completamente revelados e qualquer pessoa pode entender e ler. A dica que eu dou para você, então, é comece a ler a Bíblia como um livro, como uma grande enciclopédia que você tem diante de você, e você começará a perceber com o passar do tempo, ao ler essas coisas, que você vai fazer um mapa e também uma linha para que você compreenda. Além do mais, o eunuco fala, mas eu não estou entendendo essa passagem. Então Felipe, enquanto eles estavam na carruagem, enquanto eles estavam no caminho, não sabemos a distância que eles percorreram, mas Felipe, como um homem enviado por Deus, alguém capaz e cheio do Espírito Santo, servo e discípulo do Senhor Jesus, com um grau de obediência, ele vai e explica, ensina e direciona a vida daquele etíope. É interessante que o eunuco respondeu para ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É interessante quando há a pregação da palavra de Deus, quando nós falamos, testemunhamos, anunciamos e proclamamos a mensagem do Senhor, não é a minha e a sua palavra que confronta, que transforma os corações, mas é da palavra que nós estamos falando, que é do próprio Jesus, quem revela-se a essa pessoa. E através da pregação, o Espírito Santo age na vida dessas pessoas, destampando seus ouvidos, destrancando seus corações, abrindo o seu conhecimento, e aí ele passa a entender e compreender. Mas é interessante que devemos observar que é preciso haver a pregação da palavra de Deus, o estudo sistemático. Já pensou se Filipe não tivesse lido, não tivesse estudado e não tivesse humildade e disposição de servir ao Senhor? Ele não teria ido, não saberia explicar. E é por isso que nós devemos lembrar aquilo que o apóstolo Pedro diz, né? Que nós devemos estar prontos a tempo
e a fora de tempo para dar a razão da nossa fé ou a razão da nossa esperança a quem quer que seja. Existirão dias e tempos que nós precisaremos cada vez mais aprofundarmos nessa palavra para continuar a caminhada cristã. Concluindo então essa devocional da manhã, ou da noite, ou da tarde, a hora que você está assistindo aí, é entender que quando há transformação, o corpo, a pessoa e a alma, ela almeja por algo mais. Quando o eunuco diz que reconhecia e cria que Jesus era o Filho, ele fala: o que que impede de eu ser batizado? Então, ao batismo, ao selo ali que nós defendemos e entendemos do nosso fato de entrarmos na aliança, nós sermos batizados por Cristo. Assim como alguns estudiosos e comentaristas, até mesmo os pais da igreja, falaram que se do lado do Senhor Jesus saiu água, nós somos batizados por ali, e das suas mãos, do seu corpo, verteu o sangue para que nós fôssemos lavados, purificados dos nossos pecados. Agora nós temos esse corpo ressuscitado de Cristo para fazermos parte também da caminhada cristã. E é interessante depois que tudo vai dar certo e com Deus à frente, certamente em Cristo nós somos mais vencedores e a batalha poderá ser arrematada. É interessante, o versículo 39 diz, né, que quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente, o eunuco não o viu mais, mas cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Ou seja, o eunuco agora, crendo em Cristo, batizado, salvo, tendo seus pecados perdoados através da explicação que houve daquela palavra, e o Espírito Santo ter transformado essa vida, ele segue o seu caminho e agora vai fazer as suas coisas. Filipe, porém, apareceu numa cidade lá de Azoto, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. E aqui nós encerramos com a quarta lição. Nós já vimos que o discípulo deve ser obediente, é aquele que se entrega ao serviço do rei, é aquele que deve estudar e ler a palavra do Senhor. E a quarta e última lição é que nós devemos falar a quem quer que seja, a tempo e fora de tempo, para mostrar às pessoas que elas devem ter paz em seus corações, recebendo a Cristo como Senhor. Devem ter a esperança vindoura, que é Cristo que ressuscitou dos mortos, e descansar que, mesmo que as sofreguidões dessa vida venham a roubar por alguns instantes a nossa alegria, quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus, nós podemos descansar e sabemos que se os nossos olhos se fecharem aqui nessa vida, certamente eles se abrirão imediatamente na glória, onde nós poderemos encontrar frente a frente com o nosso Mestre. Será que eu e você podemos dizer que nós somos um Filipe? Obedecemos ao Senhor, estudamos a palavra dele, falamos para as pessoas e ajudamos aqueles que precisam? Lembrando sempre do exemplo de Jesus, que ele foi obediente a Deus o Pai, que ele falou dele mesmo para as outras pessoas, pregando a sua palavra, o evangelho de salvação, se dispôs a ajudar as pessoas e um dia voltará glorioso para buscar todos aqueles que foram fiéis e anunciarem, proclamarem e viverem uma vida de acordo com aquilo que ele quer e requer para todos sempre. Que Deus abençoe a você e que juntos nós cresçamos na graça e no conhecimento. Excelente manhã, tarde e noite para você e que Deus te abençoe.